بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Amado irmão, minha irmã, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah, mandar bênçãos e saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos inshallah terminar a temática que iniciamos na aula passada acerca de Eid al-Fitr, acerca da festividade do Eid. Algumas regras. Estivemos falando no fim mesmo da nossa conversa a respeito da classificação do Eid. Falamos que a classificação do Eid, se ela é obrigatória ou é facultativa, ou é uma obrigação comunitária ou obrigação parcial, aí houve uma discrepância entre os sábios e cada um desses grupos trouxe algumas das suas provas. O importante, amados irmãos, o assunto é amplo e o assunto é fácil, digamos assim. Chamamos de fácil, digamos que pela dimensão que o assunto foi tratado. Portanto, aquele indivíduo que encarar alguém que diz que o Salat al-Eid é fard, então a pessoa a partir daí já sabe que este indivíduo, as provas dele são essas e aquelas. E aquele indivíduo que disser que o Salat al-Eid é Sunnah, as provas dele são essas e aquelas. Porém, a maior parte olham mais para aquilo que é a maioria, aquilo que é onde há mais unanimidade nos sábios, que é esta de que é Sunnah. Mas em todo caso, amado irmão, minha irmã, o objetivo que nos levou a trazer essas classificações é de tentarmos, na base dela, respondermos alguns equívocos que pairam na mente de muitos de nós. Porque, infelizmente, neste momento estão acontecendo ou estão aparecendo algumas mensagens que deixam o mundo meio perplexo. O mais importante, permitam-me fazer uma recapitulação. Estivemos dizendo que, para além de Imam Abu Hanifa e além de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e também o Sheikh Ibn Uthaymin, o resto não olham, o resto dos sábios, estou falando o resto dos juristas, não olham que o Salat al-Eid é obrigação individual, certo? Imam Abu Hanifa olha que o Salat al-Eid é obrigatório e Ibn Taymiyyah também olha o mesmo. É por essa razão, na base disto, conseguimos extrair algumas lições. Primeira lição, para o resto dos imãos, para o resto dos sábios, quem perder o Salat al-Eid, ou ele está em opção, ele pode pagar individualmente ou pode pagar em congregação. Congregação como? Em congregação dele mesmo. A outra congregação pode ser com sua família, com seus amigos, porém não deve fazer o khutbah. O khutbah não entra aqui. Portanto, o importante é compreendermos na base disto que não há nenhum imamo, não há nenhum sábio que diz que quando haver o Eid em nossas casas, haver o Eid atrasado, deve-se repetir o khutbah. Não temos nenhuma evidência sobre isto, certo? Até ao ponto de os sábios afirmarem assim, que se alguém chegou atrasado no local do Eid, o imamo já terminou o Salat al-Eid, e ele está fazendo o khutbah, os sábios afirmam o seguinte: esta pessoa deve sentar, escutar o khutbah, depois daí ele já ganhará duas vezes. Depois daí, quando terminar o khutbah, ele levanta-se e faz o seu Eid, apenas 2 rak'ah. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, estivemos aqui a explicar que essa divergência toda nos leva ao seguinte ponto. O resto dos imãos, o resto dos sábios afirmam que quem perder a Eid, ele pode pagar ou individualmente ou pode pagar em um grupo que ele estiver inserido sem trazer o khutbah. Excepto Imam Abu Hanifa, excepto a observação de Imam Ibn Taymiyyah, excepto a observação do Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah. O que eles dizem? Dizem que a pessoa, já explicamos nós, tentamos trazer aqui aquilo que extraímos do livro Ad-Dar al-Mukhdar, que vem com Hashia de Ibn Abidin, o volume 2, página 175.
Imam Abu Hanifa ele diz, aliás, madhab de Abu Hanifa afirma, وَلَا يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ إِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ. Ele não deverá rezar na conta própria, não deverá rezar sozinho se haver perdido a oração do Eid com o imam. Que quer dizer, é obrigatório, mas naquela instância apenas feito em congregação. Quer dizer, se ele perder, ele não precisa pagar. É o que eles estão aqui tentar trazer. Imam Ibn Taymiyyah também está na mesma visão. Quando eu falo de Imam Ibn Taymiyyah, Imam também o Sheikh Ibn Uthaymin, isto também encontramos no seu livro ou no seu dito Ash-Sharh al-Mumti'. Meu irmão, minha irmã, agora vamos naquilo que nós orientamos, naquilo que nós aconselhamos, que é um pouco, digamos, como sairmos desta situação. E na base disso vamos responder aquela situação ou aquela pergunta que nos chega a respeito de como proceder no tempo deste tempo como o tempo desses de Covid. Em Lajna Daima, no fatwa de Lajna Daima, Comitê Permanente, é dito o seguinte: a oração do Eid para eles é uma obrigação parcial. Sendo assim, se é uma obrigação parcial, uma obrigação, digamos, comunitária, já explicamos que se um grupo pratica, os outros então saem do pecado. Então, os outros saem do pecado. Então, eles afirmam o seguinte: se uma pessoa perde a oração, essa oração do Eid, o que ele deve fazer? Deve repor. Ele pode repor. E se ele fizer isto, então deve rezar da maneira como é rezada na mesquita. Porém, sem khutbah. Ele não precisa trazer o khutbah a seguir. E eles dizem, esta é a opinião de Imam Malik, esta é a opinião de Imam Ash-Shafi'i, rahimahumullah, esta é a opinião de Imam Ahmad, também esta é a opinião de Imam An-Nakhai e outros sábios. Portanto, nós trouxemos isto pela dimensão da unanimidade dos sábios. E como disse anteriormente, na nossa aula anterior, que todos eles não tiraram isso das suas mentes, trouxeram isso tudo extraindo das provas do Corão, aliás, do Sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Então, meu irmão, minha irmã, e uma das provas que eu não trouxe na última intervenção é que eles trazem o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. O hadith diz assim: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار. Quando vocês quando vierdes à oração, portanto, caminhai com calma e tranquilidade. Fama adraktum, o que vocês alcançarem da oração do imam, a parte da oração que vocês alcançarem, então façam o salat. Daquilo que vocês alcançarem. Wama fatakum, isto é, daquela parte da oração que alcançarem, acompanhem. وَمَا فَاتَكُمْ, e aquilo que vocês perderam, então faqulu, portanto pagai. Então aqui a questão é que o que é perdido aqui é esta oração do Eid. Então perdeu-se a oração do Eid, a pessoa vai pagar. Agora, o que dizer sobre o khutbah? Como eu disse anteriormente, há diferença entre o Salat al-Jum'ah e o Salat al-Eid. Muitas diferenças. Entre elas, vindem comigo. Entre elas, eles trazem também um outro hadith. Por que afirmam que a pessoa deve pagar? Mas ok, eu dizia, entre essas diferenças, é que o khutbah do Jum'ah faz parte de Jum'ah. Isto é, o khutbah de Jum'ah, vou repetir, nós sabemos que o Nabi alayhi salatu wassalam orientou escutarmos atentamente. E ainda chamou-nos a atenção que aquele que de ficar desatento no acompanhamento do khutbah, este indivíduo estará danificando o seu Jum'ah. Nós já sabemos tudo isto. E vocês sabem que dentro do khutbah de Jum'ah, atenção, dentro do khutbah de Jum'ah, aquele indivíduo que perdeu o Salat al-Jum'ah veio depois de ter terminado o khutbah e depois de ter terminado o Salat al-Jum'ah. Então, ele entrou na mesquita. O que ele deve fazer já não paga o Jum'ah. Ele paga o Salat, substitui o Salat al-Jum'ah em Salat al-Dhuhr. Portanto, havemos de entender isto se olharmos mais um pouco
acerca desses hadiths que aqui o Comitê Permanente traz. Um dos hadiths uma das provas é de Anas, radiyallahu anhu. Uma das provas é de Anas, ele é dito, esta versão, é dito que أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام, que ele quando perdesse a oração do Eid com o imam, جمع أهله ومواليه, ele juntava a sua família e os seus empregados, seus escravos. ثم قام عبد الله بن أبي عتبة, e aí um dos seus empregados, um dos seus escravos, que era Abdullah ibn Abi Utba, o que ele fazia? Ele levantava, então, ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين, e fazia 2 rakat, não havia khutba, يكبر فيهما, e fazia aqueles takbirat que nós sabemos que o Eid contém. Portanto, meu irmão, minha irmã, de forma resumida, o mais importante é sabermos que quem perdeu o Eid pode pagar o Eid, mas não precisa trazer o khutbah. Porém, nesta época em que nós estamos, em que é possível algumas partes do mundo não irem ao local de Eid, então cada um poderá fazer o Salat al-Eid dependendo do número que ele tiver. Se estiver sozinho, faz sozinho. Se estiver com Jamaat da sua casa, faz em congregação com os membros da sua casa. Porém, sem khutbah. Isto é que nós traímos no Comitê Permanente de Da'wah. Agora, a outra parte importante também que eu gostava de deixar para vós é que o que anda a circular nas redes sociais em algumas pessoas afirmando que quando chegar essa altura de Eid e não ser possível ir se fazer o Eid em congregação, portanto façam 4 rakat de Eid, 4 rakat, depois façam aquilo. Esta palavra ou essa expressão ou este dito não tem fundamento algum. Tentamos buscar, não tem fundamento algum. O Salat al-Eid, de acordo com vários hadiths, várias evidências, Salat al-Eid, seja o Salat al-Eid Adha ou Salat al-Eid al-Fitr, tem 2 rakat. Temos o dito de Umar radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu disse: Salat al-Eid al-Fitr wal-Adha rak'atani tamam. Salat al-Eid de Fitr e de Adha tem 2 rakat, para o Adha tem 2 rakat pelo Fitr completo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, trazer 4 rakat sob alegação porque estamos e obrigar as pessoas a assim procederem porque estamos nesta situação de Covid, não há provas para isso. Uma outra narração que poderíamos aqui compartilhar convosco, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ele diz o seguinte: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. O profeta عليه الصلاة والسلام, geralmente ele quando saísse para os 2 Eid, o que ele fazia? فأول شيء يبدأ به الصلاة. A primeiríssima coisa que ele iniciava é a prática da oração. Por essa razão que no Salat al-Eid primeiro é a oração, depois é o khutbah, é diferente do Salat al-Jum'ah. E quais são as takbiras que nele podemos? Já sabem que nós temos takbirat. E aí também há uma outra inquietação na população. O mais importante, meus irmãos, essas divergências todas, essas discrepâncias, têm as suas provas. Portanto, meu irmão, minha irmã, alguns sábios falam de 3 takbirat a cada rak'ah, que é o caso de Madhab de Imam Abu Hanifa. Quem fizer 3 takbirat a cada rak'ah, fabiha wa ni'am. Quem fizer 7 takbira no primeiro rak'ah, 5 no segundo rak'ah, não há problema. Fabiha wa ni'ma. Temos também provas para isso. Quem fizer 6 no primeiro, 5 no segundo, também fabiha wa ni'ma. Aqui estamos a falar de takbirat extras, além daquele takbira ihram ou takbira para rukun. Entretanto, estamos a trazer esta aula porque alguns podem possivelmente fazer o Eid nas suas casas. Portanto, chegou a hora do Eid. Não tem Iqama, não tem Adhan, o Salat al-Eid, como todos nós sabemos. Juntou a família. A regra é sempre aquela: o homem é que vai dirigir a oração.
Atrás dele ficam os homens, independentemente desses homens serem crianças ou adultas. Portanto, a prioridade sempre é para ficarem atrás deles homens. Se ele só tem um filho, seja menor ou só tem um homem, então fica no seu lado direito. E atrás destes é que ficam as mulheres. Caso tenha um número maior de homens, então aquele processo, o homem fica à frente que vai dirigir, atrás dele ficam os homens e atrás dos homens que o seguem ficam as mulheres. Certo? Como eu disse, chegou a hora, Allahu Akbar, você fez o primeiro takbir, terminou aqueles takbirats que são orientados no dia todo, então Allahu Akbar iniciou a oração, certo? Aí você faz esses takbirats extra. Por aí encontramos, outros alimos dizem 7, tem provas, no primeiro raká. Outros dizem 3 no primeiro raká, outros dizem 6 no primeiro raká. O que quer dizer? Ou podem ser feitos no total ou 4 takbira, ou podem ser feitos no total 7 takbira, queria dizer, ou podem ser feitos no total 8 takbiras. Estou a falar juntamente com o primeiro takbira na entrada do Salah. Ok. Segundo rakat, alguns afirmam 3 takbirat e outros afirmam 5 takbira. Enfim, o mais importante, amados irmãos, a diferença no segundo rakat, além da diferença do takbira, é que os seguidores de Imam Abu Hanifa fazem o takbira no segundo rakat depois de recitação do Surat al-Fatiha, depois da recitação dos Surat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, até Wal-Dhalin. Depois Bismillah, depois Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Depois daí fazem outros takbir. E os outros imamos fazem o mesmo procedimento que fizeram no primeiro rakat. Esta é a diferença. Certo? Em relação às provas, como eu disse, todas elas temos prova. Nós usamos mais os 7 takbira por causa da evidência que traz 7 takbira ser forte demais. De acordo com Aisha radiallahu anha, hadith autenticitado, hadith encontramos no compêndio de Imam Abu Dawud, ele diz, ela narra que التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرات الركوع. Hadith afirma que os takbiras dos dois Eid, além do takbirat al-ihram, além do takbirat para o rukun, são 7 no primeiro e são 5 no segundo. Wallahu alam. Outro ponto importante. Alguém chegou, o imamo já fez os primeiros takbiras, ele está atrasado, o imamo já está na leitura. O que ele faz? Aí algumas pessoas dizem que ela tem que pagar estes takbiras. Amados irmãos, minhas irmãs, o dito mais correto de sábio, não há necessidade dele pagar esses takbiras, é só de chegar, Allahu Akbar, e seguir o imam. Lembrai, aquele hadith que nós falamos, que o Nabi alaihi salatu wassalam disse, aquilo que vocês encontrarem feito, aquilo que vocês encontrarem, então vocês seguem, acompanham a partir dali. Agora o errado é as pessoas chegarem ali, como o imam está a fazer o Surat al-Fatiha, então a pessoa diz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pagar aqueles takbiras depois para seguir o imam. Amados irmãos, na posição em que encontramos o imam, aí mesmo seguimos. Fazemos takbirat al-ihram e seguimos na mesma posição em que o imam estiver. Portanto, para ir mais além, algumas regras sobre o khutbah. Como vocês puderam analisar ou puderam acompanhar, nós estamos a falar que o khutbah do Eid é diferente do khutbah de Juma. A sua classificação em si, por essa razão, no khutbah ou no Eid, neste Eid, por exemplo, as pessoas podem fazer em suas casas, não há necessidade de trazer o khutbah. Por que eu trago essa questão? Porque a maior parte das pessoas foram ensinadas desde que o khutbah faz parte desta oração. Só que é certo que o khutbah de Juma faz parte de Juma. É certo isto. Mas o khutbah do Eid não é a condição da perfeição do Eid. Atenção, é diferente de Juma. Por essa razão, vou-vos trazer aqui, de acordo com Ibn Qudama, no seu livro Al-Kafi, página 234, ele diz o seguinte, فَإِذَا سَلَّمَ O Nabi alaihi salatu wassalam é narrado que quando ele فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمْعَةِ. Ele explica que o imamo quando faz
o salam no Eid, ele faz 2 khutbah, como faz 2 khutbah de Juma. Porque لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, porque o profeta صلى الله عليه وسلم assim procedia. ويفارق خطبتي الجمعة في 4 أشياء. Há uma diferença entre entre esses 2 khutbah de Juma e assim como há diferença entre eles. O mais importante, a grande diferença que ele mencionou, ele disse, primeiro, أنهما سنة لا يجب استماعها ولا الإنصات لهما. A diferença é que o khutbah do Eid, os 2 khutbahs da Eid, elas são sunnah. Atenção, é diferente do khutbah de Jumu'ah. No khutbah de Jumu'ah é obrigatório ouvir, acompanhar. No khutbah da Eid não é obrigatório, é recomendável. Atenção. Temos provas? Sim, temos. Abdullah bin Sa'ib, ele disse, شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. Eu acompanhei a partir do Nabi عليه الصلاة والسلام, vivi isto no Eid do Nabi. فلما قضى الصلاة, quando o Nabi صلى الله عليه وسلم terminou a oração, ele disse, إنا نخطب من أراد أن يجلس للخطبة فليجلس. Agora nós vamos proceder com o sermão. Aquele indivíduo que puder sentar para escutar este sermão, que se sente. ومن أحب أن يذهب فليذهب. E aquele que tiver um ato importantíssimo que deve deixar de escutar o khutbah e ir embora, então que faça. Quer dizer, por causa desta opção, olha-se que é recomendável. Não estamos a dizer, não estamos a trazer este assunto para a partir de hoje as pessoas salam alaikum salam saíram, não. Só estamos a tentar trazer para fazer entender este cenário em que nos encontramos hoje. Portanto, meu irmão, minha irmã, Imam Nawawi, no seu livro Al-Majmu' no seu livro Al-Majmu', nos detalhes do outro livro, ele disse: وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَلَيْسَتِ الْخُطْبَةِ وَلَا اسْتِمَاعِهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيدِ. É recomendável as pessoas acompanharem o khutbah do Eid, os 2 khutbah, mas não é condicional para que a oração do Eid seja válida. Portanto, meu irmão, minha irmã, por essa razão os ulamas unanimam a dizer que esses khutbahs são feitos geralmente ou no masjid ou num campo em que são aqueles dias normais. Agora, neste momento em que nos encontramos, não pensemos nós que o fato de eu não fazer o khutbah, então minha oração vai ficar nula. Portanto, meu irmão, minha irmã, isto é que eu queria deixar para vós. Mas, por um outro lado, também não queria terminar esta mensagem sem deixar algumas ações recomendáveis para o Eid. Dentre eles é tomar o banho, e o Nabi alayhi salatu wassalam assim procedia, comer antes de ida para o salat, antes da oração, este Eid. O Eid al-Adha, então é recomendável só comer depois da oração. Este Eid é recomendável amanheceu, quebrou. Certo? É diferente, há uma diferença aqui. Também é recomendável aqueles takbirats que nós conhecemos, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Portanto, completai o mês e aí enalteçam Allah subhanahu wa ta'ala, façam takbirat a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre esses takbira, também é esta parte que eu queria chegar. Meus irmãos, há as 2 narrações. Há narrações de 3 vezes Allahu Akbar, estou falando daqueles takbiras normais, aqueles que iniciam logo depois da aparição da lua. Há 3 vezes e há narração de 2 vezes o takbira. E as duas narrativas são até do mesmo Sahaba. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem disser Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tudo bem. Quem disser Allahu Akbar 2 vezes, tudo bem. Porém, a maior parte dos alimos olham que 2 vezes é mais autêntico do que a 3ª vez. Portanto, meu irmão, minha irmã, isto é o que eu tenho para deixar para mim e para todos vós. Alonguei bastante porque há muito que poderia ser explicado sobre esta matéria. De forma resumida, quem estiver num país ou numa cidade em que as mesquitas ainda não estão abertas, ou não se fará o Eid em congregação num campo, então faça o seu Eid normalmente como você poderia fazer na mesquita, porém sem khutbah.
e o resto das coisas você continua a fazer normalmente. Barakallahu fique, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite a si e a todos nós os nossos sacrifícios do mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala nos tira deste mês de Ramadã purificados, que Allah subhanahu wa ta'ala nos tira este mês de Ramadã bem treinado para enfrentarmos as adversidades satânicas que vamos encarando, infelizmente, após este grande mês. Barakallahu fikum jami'a, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.